Irmãos, eu convido a todos que abram as suas Bíblias no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo de número 16, 17, logo após o capítulo de número 5, e o versículo de número 1 e o versículo de número 2 do mesmo livro. Eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade, e quero aproveitar também, eu acho que o Noah está me assistindo lá em casa, está fazendo 2 anos. Está parecendo um Homem-Aranha, irmão. Está subindo em tudo que é janela, tudo que é móvel. Está uma benção. Desejo para você um feliz aniversário. Que Deus te dê muitos anos de vida. Eu estou fazendo isso publicamente para no futuro ele olhar isso aí e dizer assim: meu pai me ama, e publicamente ali me desejou felicitações. Sempre. Deus te abençoe, Noah. Então, aproveitando o ensejo, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16 e 17, 18, capítulo 5, versículo 1 e 2. Quantos acharam e podem dizer amém? Amém. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Amém? Podeis tomar o vosso assento em nome de Jesus. E antes que eu comece a pregar, eu gostaria de reforçar o convite. Os irmãos sabem muito bem que nós estamos numa programação da viagem de Colinas do Sul, dia 24 e 25 de junho. Eu quero aqui pedir encarecidamente aos irmãos, se empenhem, procure a irmã Zilka, faça sua inscrição, nos ajude. O pastor João Batista ali em Colinas do Sul está ansioso, manda mensagem sempre para confirmar se nós de fato iremos para lá, para realizarmos o trabalho, evangelizarmos. Isso é um apoio moral, irmãos. Um missionário que está distante, num lugar pequeno, simples, com poucos recursos, com certeza vai ficar feliz ao ver uma igreja abençoada como a nossa, dando esse apoio moral para ele, evangelizando e contribuindo para o progresso do reino de Deus. Amém, irmãos? Então procure a irmã Zilka, vamos ajudar, porque a obra de Deus continua. Amém? Eu queria aproveitar a oportunidade e pregar nessa noite sobre o regresso de Jesus. A mensagem que eu pretendo abordar aos irmãos, baseado nos textos em que li, é sobre a volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreve à igreja que está em Tessalônica, Paulo realiza a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária. E é na segunda viagem missionária que Paulo vai para o território da Grécia. E ele vai chegar na segunda maior cidade da Grécia, chamada Tessalônica. E Paulo, quando chega lá, ele chega com uma mensagem diferente dos grandes grupos filosóficos que ali costumavam entrar em Tessalônica. Porque em Tessalônica costumavam os grandes sábios e filósofos gregos, e eles iam para os centros, as praças principais, trazer as suas palavras de persuasão para com aquele povo. E muitas daquelas pessoas depositavam dinheiro ao pé dos filósofos. E eles estavam acostumados, eles faziam isso por dinheiro, eles se preocupavam com dinheiro, e eles tinham uma sabedoria extraordinária. A Grécia, ela se vangloriava dos seus filósofos e do conhecimento que eles buscavam. No entanto, quando Paulo chega em Tessalônica, ele chega com uma proposta diferente. Ele, em primeiro lugar, não está ali para apresentar um conceito filosófico dentro daquela comunidade de Antioquia.
Atenas. A ideia de Paulo na sua segunda viagem missionária era uma só, e já foi dito aqui nessa noite. E eu quero aqui abordar a essência da pregação missionária. Se nós pretendemos anunciar o Evangelho, ser de fato missionário, nós não devemos deixar de lado a essência da mensagem missionária. E qual é a essência da mensagem missionária? É que Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e ele brevemente voltará para buscar a sua igreja. E quando Paulo chega em Tessalônica, a mensagem de Paulo não é outra. A mensagem de Paulo é exclusivamente essa: ensinar para aquela comunidade de Tessalônica que Jesus Cristo morreu, e que o mesmo Jesus Cristo que morreu, ele ressuscitou, e este mesmo também voltará um dia para buscar a sua igreja. E Paulo ainda vai ensinar para esta igreja que aqueles que morreram no passado também ressuscitarão no regresso do Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que se converteram em Tessalônica, na sua mente ficou um pouco confuso entender a questão sobre a ressurreição dos mortos, porque os grandes filósofos da época, quando ensinavam acerca da ressurreição ou da morte, quando o espírito saía do corpo, os grandes filósofos da época ensinavam que o espírito saía e ia para um determinado lugar, ou seja, eles iam para o Hades, e eles diziam nos seus conceitos filosóficos que uma alma bondosa, ela iria para um lugar no Hades, um lugar que não era de sofrimento intenso, e ela teria ali no Hades um lugar mais prazeroso, e elas iriam descansar, as almas que não cometeram grandes coisas contra alguma entidade religiosa da época dos deuses gregos. Mas eles diziam também que uma alma que praticou muitos delitos morreriam e viveriam uma parte de sofrimento do Hades, eternamente aprisionada em sofrimento. Ambos, tantos os que praticavam a bondade, iam para o Hades, num lugar que não seria de tanto sofrimento. Outros iriam também para o Hades, num lugar aonde teriam bastante sofrimento. Porém, as duas almas estavam aprisionadas, e o conceito filosófico da época era que nenhuma destas almas, em determinado lugar que ela se encontrasse, elas poderiam sair de lá. Quando Paulo prega para a igreja de Tessalônica, e quando ele sai da cidade de Tessalônica e vai dar continuidade à sua peregrinação missionária, às suas viagens missionárias, ele estabelece uma igreja em Tessalônica. E quando os crentes ali, que eram depois assistidos por Timóteo, ali estavam recebendo doutrinas, ensinamentos acerca da palavra de Deus, porém algumas coisas estavam um pouco nebulosas no coração dos crentes de Tessalônica. A primeira coisa que causava um pouco de confusão na cabeça dos crentes de Tessalônica era: como é que nós, ao morrermos, seremos ressuscitados, sairemos da prisão e subiremos ao encontro do Senhor? Para eles era muito confuso, havia algumas cogitações na cabeça dos crentes de Tessalônica que precisavam ser esclarecidas. E uma outra coisa que para os crentes de Tessalônica estava um pouco confusa era acerca do regresso de Jesus. Paulo pregou que Jesus voltaria, e Paulo pregou a esta igreja que Jesus ressuscitaria os mortos. Paulo então, nos seus ensinamentos, deixou bem claro, porém para a igreja existiam algumas coisas que não estavam bem esclarecidas. Paulo resolve escrever uma carta a esta igreja para esclarecer acerca dos mortos, acerca da vinda de Jesus. Já foi dito aqui que Jesus iria voltar. Esses crentes de Tessalônica acreditavam que a vinda de Jesus era iminente, que ele voltaria logo depois de alguns meses, depois de alguns anos, que Jesus não iria demorar muito para voltar. O que estava acontecendo com os crentes de Tessalônica? Muitos crentes daquela época fecharam seus comércios, deixaram de trabalhar, fechavam suas portas e estavam dentro das suas casas, esperando Jesus voltar. Porém, Paulo escreve a primeira carta endereçada à igreja de Tessalônica,
E ele vai dizer para esta igreja acerca dos mortos, principalmente no versículo de número 13, ele vai dizer para esclarecer acerca dos mortos: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aí ele vai explicar o que vai acontecer com os mortos no regresso de Jesus. Olha o que ele vai dizer: para os grandes filósofos, nas lápides de muitos que morriam, quando alguém era sepultado, acabava-se a esperança, não tinha mais perspectiva de ressurreição e de nenhuma ressurreição eminente. Aí Paulo vai explicar a esta igreja dizendo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Paulo vai dizer, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer dos mortos. Ou seja, Deus, Paulo estava dizendo àquela igreja: fique tranquilo, não entristeça o vosso coração, e acredite que se Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, aqueles que também acreditam em Jesus e que venham a morrer, Ele também os ressuscitará, os tornará a trazer dos mortos. Aí ele continua dizendo: digo-vos, pois, esta palavra, é a palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, nós seremos arrebatados com o Senhor, porque ele vai dizer: o mesmo Senhor descerá do céu. O que Paulo está dizendo? Ele está afirmando categoricamente que Jesus voltará para aquela igreja. Ele está dizendo: vocês vão ressuscitar novamente. E outra certeza que eu quero deixar para vocês é que Ele voltará. Jesus Cristo vai voltar. E eu quero trazer aqui uma mensagem afirmando e baseado nas palavras de Paulo e dizer: Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Escute, igreja, há na Bíblia mais de 2.500 referências que falam a respeito do regresso de Jesus. 2.500 referências que falam a respeito do regresso de Jesus, que está dizendo e bradando em cada página da Escritura: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Em apenas 2.182 referências está ali de forma profética e não direta, dizendo que Jesus Cristo, Ele brevemente vai voltar para buscar a sua igreja. No Novo Testamento existe 27 livros, e desses 27 livros, 24 livros apenas testifica da volta de Jesus Cristo. Ou seja, dos 260 capítulos que há nos 24 livros do Novo Testamento, está afirmando: Jesus voltará para buscar a sua igreja. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Ora, se Jesus vai buscar a sua igreja, dentro do conceito teológico, ele divide a vinda de Jesus em duas fases. A primeira fase da vinda de Jesus, o nosso grupo teológico chama de arrebatamento da igreja, ou seja, de onde é oriundo a expressão grega harpazo. O que significa arrebatamento da igreja? Arrebatamento significa tirar com violência, raptar com força, levar consigo. E a primeira vez na Bíblia aonde aparece a palavra arrebatamento é no livro de Atos, capítulo de número 8 e o versículo de número 39, aonde a Bíblia diz que logo quando Filipe foi batizar o eunuco de Candência, a Bíblia diz que o Espírito arrebatou a Filipe e levou para uma outra parte. É a primeira vez que o termo arrebatamento aparece na Bíblia. Ou seja, quando Jesus Cristo voltar
para esta terra. O que ele irá fazer? Ele irá, na primeira fase da sua vinda, arrebatar a igreja para o céu de glória. Aleluia! E se ele vai arrebatar, o termo diz que é arrebatar com violência. Ou seja, eu entendo que não há nada neste mundo que vai impedir, que vai aqui tentar aniquilar o arrebatamento da igreja. Ninguém, nenhuma força, nem o inferno, nem o diabo, nenhuma hoste da maldade vai impedir o arrebatamento da igreja, porque aquele que vai levar a igreja é forte, é poderoso. Ele se chama Leão da tribo de Judá. E a primeira é arrebatamento. A segunda fase da vinda de Jesus se chama o grande e glorioso dia da vinda do Senhor. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Primeiro, porque Jesus voltará para buscar a sua igreja? Sabe por que Jesus voltará para buscar a sua igreja? Porque os anjos do céu profetizaram que Jesus voltará para buscar a sua igreja. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e no versículo 8, ali está uma despedida comovente. Eu não sei se você já parou para ler o livro de Atos, no capítulo de número 1. Jesus, após ter ressuscitado, passou um bom espaço de tempo, 40 dias entre os apóstolos, ensinando coisas concernentes ao reino dos céus. E a Bíblia diz que no Monte das Oliveiras estava Jesus dando instruções aos seus discípulos. E a Bíblia diz que de repente Jesus está sendo oculto dos olhos dos discípulos. Ele está sendo elevado por uma nuvem, ele está subindo, e enquanto Jesus está subindo, os discípulos estão com seus olhos fitos no céu. Aí eu começo a imaginar a tão grande saudade que os discípulos iriam sentir de Jesus. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele havia ressuscitado e voltou novamente a estar com seus discípulos. Logo após, Jesus está dando instruções, e Jesus está sendo elevado e ocultado aos céus por uma grande nuvem. E os discípulos olhando para o céu, quem sabe o seu coração já estava batendo forte, pulsando forte, com saudades de Jesus. Naquele momento, eles presos, com seus olhos fitos no céu, eu imagino que um anjo bate nos ombros de algum dos discípulos e começam a dizer o seguinte: varões galileus, porque vocês estão com seus olhos fitos no céu, vocês estão vendo este Jesus, da mesma forma como vocês estão vendo para o céu ele subir, ele voltará, ele voltará. Sabe o que os anjos estão dizendo? Eles estão profetizando e dizendo que Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Você poderia dizer, mas por que eu tenho que acreditar na palavra de um anjo? Os anjos foram anjos ministradores, e que por várias vezes Deus usou esses anjos para entregar mensagens proféticas. No livro de Lucas, capítulo de número 1 e no versículo de número 35, a Bíblia diz que o anjo chegou a Maria e disse o seguinte: olha, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o Senhor te cobrirá com a sua sombra. E a Bíblia diz que os anjos ainda profetizaram dizendo: e aquele que há de nascer no teu ventre será chamado de o Senhor, será o seu nome, ele é o Deus de Israel. Ora, no ano 0 a profecia se cumpriu. E aí eu concluo o seguinte: se ele no primeiro advento, os anjos profetizaram o regresso de Jesus em um favelado de Nazaré, eu acredito que no segundo advento de Cristo, Jesus Cristo vai voltar, porque os mesmos anjos que profetizaram o nascimento de Jesus e profetizaram dizendo que ele vai voltar, que ele voltará sobre essa terra mais uma vez.
E diante desta profecia, diante desta grande verdade que nós temos do regresso de Jesus, nós não devemos ficar impacientes. Nós não devemos ficar angustiados achando que Jesus vai demorar, que a vinda de Jesus está tardando. Não, nós devemos acreditar que Jesus, Ele vai voltar e ter paciência para aguardar o seu grande retorno. Tiago, meu irmão de Jesus, ele vai dizer no capítulo 5 e no versículo de número 8: serdes vós também pacientes e fortalecei-vos o vosso coração, porque a vinda do Senhor já está próxima. A vinda do Senhor já está próxima. Paulo vai falar aos crentes da igreja de Tessalônica: não fiquem com seus corações atribulados e angustiados, porém descansai-vos no Senhor, até que do alto se manifeste o Senhor da glória. João vai dizer: sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança, porque um dia ele se manifestará. Ou seja, Jesus vai voltar, e a mensagem da igreja para o mundo é esta: anuncie para toda a cidade, dizendo: Jesus voltará. Anuncie para Brasília inteira e diga: Jesus voltará. Diga para o mundo, como já foi falado: Jesus voltará. Persista e insista e diga para os deprimidos, para aqueles que estão dando cabo à sua vida, para aqueles desesperançosos, para aqueles que estão sem expectativa de vida. Fale, igreja, para o mundo: Jesus voltará para buscar a sua igreja. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Esta é a essência da mensagem da igreja, que Ele voltará para buscar a sua igreja. Mas quando que é que Jesus vai voltar? Quando Jesus voltará? Talvez esta é uma pergunta que até hoje se permeia no coração das pessoas. Quando é que Jesus voltará para buscar a sua igreja? A verdade é que Ele vai voltar, mas quando Jesus voltará? Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus e que começava a pregar para os meus parentes, o meu avô sempre dizia: essa história eu já tenho ouvido há muito tempo, de que Jesus vai voltar, desde quando eu era criança. E meu avô já estava com seus 80 anos, e ele dizia: e Jesus até hoje nunca voltou. Muitos, talvez, quem sabe, quando você prega a palavra ou fala a respeito da vinda de Jesus, muitos vai dizer: não, Jesus não vai voltar, Ele não voltará para esta terra cheia de pecado, cheia de imundície. Saiba que Ele vai voltar, mas quando é que Ele voltará sobre esta terra? Uma certa ocasião, no ano de 1810, um homem de família batista chamado Charles Taze Russell, ele começou então a propagar por aí que Jesus voltaria, e ele colocou uma data para o regresso da volta de Jesus. Ele começou a dizer para aqueles que faziam parte do seu colegiado, daqueles que faziam parte do grupo que estudava a Bíblia Sagrada com ele. Mas quem era Charles Taze Russell? Era o criador do Testemunha de Jeová. Ele então começou a dizer que Jesus voltaria, e ele estabeleceu uma data dizendo que no ano de 1914 Jesus voltaria. Sabe o que aconteceu? Deu o ano de 1914 e Jesus Cristo não voltou, e até hoje Jesus não voltou. Mas escute, a Bíblia vai dizer em Mateus 24 e o versículo
versículo de número 36. Olha o que Jesus está dizendo a respeito daquele dia e hora. Ninguém sabe a não ser o Pai, unicamente o Pai. Escute, igreja, Jesus não deixou escrito em nenhum Talmude o dia que ele iria voltar. Jesus não deixou escrito na Bíblia o dia que ele iria voltar sobre esta terra. E o desejo de saber o dia exato que Jesus ia voltar não foi apenas das pessoas do passado, de Charles Taze Russell ou de muitos outros, até mesmo dos discípulos. Permeou no seu coração um desejo para saber o dia exato em que Jesus voltaria. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 24 do livro de Mateus, Jesus está andando no templo de Jerusalém, olhando a estrutura do templo, e a Bíblia diz que quando ele sai do templo, Jesus olha para os discípulos e diz: não verdes tudo isso? Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. De repente, a Bíblia diz que os discípulos chamaram Jesus em particular e fizeram a seguinte pergunta: Senhor, dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos tinham desejo de saber o dia em que Jesus voltaria. A igreja de Tessalônica também acreditava que havia uma data específica em que Jesus voltaria. Olha o versículo de número 1 do capítulo de número 5 do livro de Tessalônica. Olha o que Paulo diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitai-vos que eu vos escreva alguma coisa. Ou seja, a igreja estava interessada em saber o dia em que Jesus iria voltar. Ora, crente, para a tua decepção, Jesus não deixou nenhum dia estabelecido. A única coisa que Jesus disse é que ele voltaria para buscar a sua igreja. Portanto, igreja, o que você deve fazer enquanto você não sabe, desconhece a data, o dia em que Jesus virá, saiba o que a Bíblia vai dizer para você. Ela vai dizer o seguinte: orai, orai e vigiai. Orai e vigiai. Sabe por quê? Porque você não sabe o dia em que Jesus Cristo irá voltar sobre esta terra. Aleluia. Jesus é cauteloso acerca desses assuntos. Você já parou para pensar, se Jesus dissesse: eu vou voltar amanhã, o que aconteceria? Se ele dissesse: eu vou voltar daqui a alguma semana ou daqui a um mês, eu tenho certeza, irmão, que tem muitos crentes que iria se extraviar, iria aproveitar a oportunidade, iria pecar, iria viver uma vida dissoluta, porque ele sabia que Jesus perdoa os seus pecados, iria perdoar os seus pecados. Então, se ele soubesse que Jesus voltaria daqui a uma semana e daqui a um mês, ele então entenderia: se Jesus vai voltar daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas, então eu vou aproveitar o que eu tenho de aproveitar, e quando estiver faltando alguns dias, eu vou pedir perdão dos meus pecados para Jesus, e eu sei que ele vai me perdoar. Mas Jesus é inteligente, Jesus é sábio, ele não ia fazer isso. Sabe por quê? Porque ele quer de fato conhecer quem é santo de verdade na sua presença. Jesus não disse o dia que ele ia vir para ele saber quem é crente de verdade. Jesus não disse o dia que ele ia saber, porque ele queria saber quem o ama de verdade. Ora, se Jesus não disse o dia que ele iria voltar, tem muitas pessoas que de maneira impaciente têm se desviado, têm abandonado a presença do Senhor, têm ido por tantos lugares. Ora, mas eu te digo nesta noite, igreja, digo a você que está aqui, ó irmão, que você talvez, quem saiba, saiu da presença de Deus, está desviado. Ele não disse o dia que iria voltar. Pode ser hoje o dia do arrebatamento da igreja, pode ser agora em que os céus se abrirá, a trombeta no céu vai ecoar, o alarido,
as vozes vai bradar no céu, chamando a igreja para o encontro do Senhor nas nuvens. E hoje pode ser a tua grande oportunidade de render-se ao Senhor, de confessar a Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia. Ele não disse o dia que viria, mas o que Ele nos mostrou para tomarmos cuidado acerca da sua volta. Ainda no capítulo de número 24, Jesus chama os discípulos e disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. E Ele vai dar outros sinais dizendo que haveria guerra, haveria terremotos em vários lugares. E um outro sinal forte, contundente, que nós estamos vendo nos dias de hoje, era pai contra filhos. E é o que nós temos visto nos dias de hoje. Esses são os sinais da volta de Jesus. E Ele disse que estes sinais seriam os sinais que estariam indicando que brevemente Ele estaria voltando para buscar a sua igreja. E diante desta grande verdade, igreja, nós precisamos tomar cuidado, precisamos andar vigilantes, precisamos andar em santidade, precisamos andar com cuidado, porque a qualquer momento Jesus Cristo pode vir. A igreja tinha uma certeza que Jesus iria voltar. Eles não sabiam e queriam saber que dia era o regresso do Senhor. E uma outra coisa que Paulo explica para aquela igreja de Tessalônica era como Jesus viria. E ele vai dizer que Jesus viria como ladrão. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 2: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. E é aqui que eu quero dizer algumas coisas para os irmãos. Ele virá como ladrão. O que ele vem fazer? Ele vem roubar? Não, o aspecto da expressão como ladrão significa que Jesus virá de maneira inesperada. Você não espera e Ele virá. Quando você menos percebe, Jesus já veio e já levou a sua igreja. Mais uma característica importante do ladrão. Qual é a característica importante do ladrão? O ladrão tem algumas características, irmãos. E uma das características que o ladrão tem é que o ladrão, ele é um bom investigador. Ele não entra na casa de ninguém se ele fizer uma boa investigação. E olha o que o ladrão faz. Quando ele pretende roubar uma casa, ele olha e fica ali de sentinela investigando. Que hora que o dono entra, que hora que o dono sai. Ele vai olhar e perceber quantas pessoas estão naquela casa, se há ou não um cão bravo naquela residência. Ele procura investigar tudo minuciosamente antes de roubar aquela casa, antes de entrar naquela casa. Sabe o que Jesus vem fazer? A Bíblia diz que ele vem como um ladrão pegar a sua igreja. E esse aspecto do ladrão significa que ele virá de maneira inesperada. Mas eu gostaria de acrescentar e arriscar dizendo que Jesus também é um bom investigador. Ou seja, Jesus está olhando para cada crente, investigando a vida de cada crente, sondando a vida de cada crente. Como é que você anda? Como é que você fala? Ora, se ele vem arrebatar uma igreja, ele não vem arrebatar uma igreja aqui de qualquer jeito. Ele vai levar uma igreja santa, ele vai levar uma igreja lavada, ele vai levar uma igreja redimida e purificada no sangue de Jesus. E olha, escute o que eu vou te dizer. Hoje o pastor Eduardo falou uma coisa importante. Se você acha que tem muita gente aí olhando, te prescutando para procurar saber o que você faz, imagine Jesus lá no céu, que está te olhando todos os dias, prescutando o teu coração e sondando os teus passos, sabendo aonde você vai, aonde você entra. Sabe por quê? Porque aqui na igreja é fácil expressar o caráter de santidade na frente do pastor, mas na ausência do pastor, talvez você entra por lugares
aonde ele não saiba, mas o Senhor Jesus, que vai arrebatar a igreja lá do céu, está te investigando, está te olhando, e Ele está sabendo como é o teu proceder, Ele está sabendo como é o teu falar, Ele está sabendo o que se passa dentro do teu coração, porque Ele brevemente voltará para buscar a sua igreja. Jesus é um ótimo investigador. Se você acha que Ele não sabe de nada, Ele sabe de tudo. O Salmo de número 139 e o versículo de 1 a 5 vai dizer: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo nada ainda na minha palavra, na minha boca, na minha língua, eis logo, ó Senhor, Tu me conheces. Tu me cercastes por trás e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Jesus te conhece. Jesus, como ladrão, está te investigando. Ele está te investigando. Por que Ele está te investigando? Porque todo ladrão, quando investiga a casa de alguém, ele quer levar o melhor que tem naquela casa. O ladrão não vai levar bugiganga, o ladrão não vai levar prata barata, ele não vai levar ouro falsificado, ele só vai levar coisas preciosas. Entenda, igreja, o ladrão só leva coisas preciosas. E se Jesus vai voltar, e Paulo disse que ele virá como ladrão, então ele virá para buscar uma igreja preciosa para o seu reino. Ele vai buscar uma igreja valorosa para o seu reino. Ele vai levar uma igreja virtuosa para o seu reino. Ele vai levar uma igreja que foi purificada pelo seu sangue. Ele vai levar uma igreja salva para o reino dos céus. E esta é a mensagem do reino. É a mensagem que o mundo precisa entender. Que este Jesus, que morava num favelado em Jerusalém, que morreu e que ressuscitou, um dia prometeu que ele voltaria. E não simplesmente porque os apóstolos, porque os anjos profetizaram, porque o próprio Jesus testificou a respeito do seu regresso. Vale a pena ressaltar João 14. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e acredite em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, e se isso não fosse verdade, e se essas coisas não fossem acontecer, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei outra vez. Eu voltarei outra vez. Eu voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo também. Mas o mais maravilhoso de tudo não é simplesmente o fato de eu entender essas verdades, é pregar essas verdades para o mundo. O irmão Elton falou e expressou muito bem a respeito da consciência de se pregar o evangelho. A igreja talvez ela não prega o evangelho, ela não anuncia a volta de Jesus para o mundo, ela não prega sobre o regresso de Jesus, ela não anuncia o evangelho do reino, porque talvez não está sendo enxertado no seu coração a respeito da obra missionária.
Como o mundo entenderá que Jesus vai voltar? Como o mundo entenderá que Jesus vai arrebatar uma igreja? Como o mundo irá compreender estas verdades se eu e você, que somos o coadjuvante, não tem o compromisso e a responsabilidade de anunciar esta palavra? Eu disse aqui no domingo passado que o grande problema é que as pessoas estão pregando tantas outras coisas e deixando de pregar a genuína palavra de Deus. E eu sempre vejo o pastor Haroldo aqui em todas as suas mensagens enaltecer e sempre aqui repetir sobre a necessidade de pregar a palavra, de falar da palavra, de anunciar a palavra. E o que é que contém no bojo da pregação da palavra de Deus? Santidade, que são mensagens que já estão em desuso na igreja. Arrependimento, que é mensagem que está em desuso na igreja. Confissão dos pecados, regeneração, novo nascimento, e entre todas elas é a pregação a respeito da volta eminente de Jesus Cristo sobre a terra. Sabe por que talvez nós não fazemos isso, anunciamos? Porque talvez essa mensagem já não queima no nosso coração, já não arde dentro do nosso peito. Eu me lembro de quando eu recebia um presente e eu ficava contente, a minha vontade era de falar para o mundo inteiro daquilo que eu havia recebido e daquilo que eu havia ganhado. E nós recebemos o maior presente do mundo, e temos a maior promessa do mundo, que é a volta de Jesus. E essa é uma notícia, igreja, que deveria arder o nosso coração, queimar na nossa alma. E nós, com o coração ardente, deveríamos pregar para o mundo e dizer para eles todos os dias: Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará. E esta mensagem do regresso de Jesus, Pedro já dizia na sua carta que ele não estava criando fábulas engenhosamente inventadas, mas aquilo que Pedro pregava, ele dizia, é porque nós ouvimos da boca do próprio Jesus, nós somos testemunha ocular, e ele disse para nós que um dia ele voltará. Quantos creem que Jesus vai voltar? Diga amém. Diante desta crença e confiança, olha o que Paulo vai dizer a esta igreja, no versículo de número 18. Se você agora, a partir deste momento, a igreja de Tessalônica, crer na certeza da vinda de Jesus, e que os mortos não precederão os vivos, mas que os mortos ressuscitarão, e que os vivos não precederão os mortos, mas que ao ressuscitar os mortos, logo após os vivos, eles serão arrebatados, e nós encontraremos com o Senhor nos ares, para viver eternamente. Paulo vai dizer no versículo de número 18, sobre esta esperança, Paulo está dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E que palavras eram estas? Era a palavra de que Jesus Cristo iria voltar para buscar a sua igreja. Coloque-se de pé nessa noite, igreja, em nome de Jesus. Uma das coisas que Paulo vai dizer em uma das suas cartas é que se tudo isso que ele pregava, que ele ensinava às igrejas, fosse mentira, Paulo disse a essas igrejas, ele estava dizendo: nós seremos os piores miseráveis da face da terra. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque se tudo isso fosse algo inventado, criado da mente de um homem, e não fosse verdade, o sacrifício que nós estamos prestando, de abandonar o pecado, de reprimir os desejos da carne, de lutar contra as nossas próprias paixões, ele está dizendo, nós seríamos os piores miseráveis. Por quê? Porque o mundo está provando de todos os desejos da carne, estão provando do pecado, e nada vai acontecer. Mas Paulo não pensava assim. Ele sabia que tudo aquilo que ele pregou, que ele ensinou para as igrejas, na sua labuta missionária, era verdade. E por isso ele dizia: consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Jesus voltará para buscar a sua igreja. Crente, diga para aqueles que estão próximos da sua casa: Jesus voltará. Diga para aqueles que estão no seu trabalho: Jesus voltará. Diga para aqueles que estão aí pelas ruas, nos favelados, nos becos, nas esquinas, nas ruas, diga para ele que Jesus voltará. Console estas pessoas com esta mesma esperança. E a Bíblia diz que quem tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Eu vou repetir uma frase que eu ouvi o pastor Raposo lá do Maranhão dizer, e eu quero dizer aqui para os irmãos. Eu achei isso bonito, e já disse várias vezes, talvez já disse isso aqui, e vou dizer novamente para os irmãos. Ele disse que quando o apóstolo João estava escrevendo o livro de Apocalipse em Éfeso, após ter regressado da ilha de Pátimos, Jesus, ele testifica o seu regresso, dando as últimas palavras, dizendo: aquele que testifica estas coisas diz, certamente que cedo veio. E aí ele diz que João, com seus 90 anos de idade, com seus cabelos grisalhos, embebeda a sua pena na tinta, e começa a escrever as últimas palavras do Apocalipse, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Só que ele dizia que João, quando disse essas palavras, ele falou isso com propriedade, porque João já tinha pregado para quase o mundo inteiro da sua época. João já tinha evangelizado e falado da volta de Jesus para todas as pessoas que estavam ao seu redor. João era o exímio pregador do evangelho. E quando ele disse isso, ele disse com toda a propriedade. Era como se ele estivesse repetindo as palavras do apóstolo Paulo: combati um bom combate. E aí ele encerra dizendo: ora vem, Senhor Jesus. E eu te desafio nessa noite a dizer, repita como João, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Mas escute, será se você tem ousadia de dizer estas palavras, sendo que você ainda não teve coragem de evangelizar o seu vizinho? Será se você tem a ousadia de repetir como João e dizer: ora vem, Senhor Jesus, se você ainda não evangelizou a sua rua e ninguém conhece Jesus por meio de você? Será se você tem ousadia de dizer: ora vem, Senhor Jesus, se as almas estão gritando e você ainda não teve coragem de se dispor para pregar o evangelho e falar de Jesus? E eu deixo essa reflexão para você. O mundo precisa conhecer que Jesus voltará. Na Índia eu ouvi um vídeo agora recentemente. As igrejas estão sendo saqueadas, cristãos estão sendo mortos, mas mesmo assim a maioria deles estão dentro das matas, orando, e uns aos outros incentivando: não desista, persista, porque logo, se nós morrermos, vamos encontrar com o Senhor. E o mais triste de tudo, que a igreja brasileira está se deixando vencer pela sedução das riquezas do mundo. Estão abandonando Jesus por causa de uma saia lascada. Estão abandonando Jesus por causa de um emprego bom, por causa de uma conta gorda. Os cristãos do Oriente Médio estão sofrendo perseguições incessantes e dando a própria vida por amor a Cristo. E nós perdendo a nossa vida por causa de uma sedução do mundo. Mas nessa noite eu te convido a orar. Eu te convido a orar para que Deus te desperte a ser um verdadeiro pregador do Evangelho e anunciar para o mundo que Jesus está voltando. Quantos querem orar comigo? Diga amém. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite, Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Pai por esta grande e rica oportunidade que o Senhor me concedeu nessa noite. E desde já, meu Pai, eu oro com a Tua igreja aqui no Riacho Fundo 1. E te peço, Senhor Jesus, que Tu venha, meu Pai, colocar dentro do coração de cada crente, de cada membro desta igreja, o desejo, Senhor, para anunciar para o mundo que Jesus brevemente voltará para buscar a sua igreja.
Desperta o teu povo, anima o teu povo, aviva o teu povo, alegra o coração da tua igreja, Jesus. Incendeia a tua igreja, Senhor, com a chama do fervor do Espírito Santo, para que possamos, meu Deus, falar para o mundo e para as pessoas que brevemente Jesus voltará. Jesus, derrame graça sobre a tua igreja, fortaleça o teu povo, dai, Senhor, força a cada dia e ânimo, desperta, Senhor, dai-nos uma consciência missionária, para que possamos fazer a tua vontade. Senhor, desde já, eu oro pelo teu povo, agradeço por tudo e pela grande oportunidade que o Senhor nos concedeu, em nome